Oi, gente, bem-vindos a um vídeo novo. Nesse vídeo eu tô fazendo um vlog sobre como foi um dia bem produtivo durante o estágio de GO, mais especificamente na semana que eu passo nas enfermarias, que a gente passa nas enfermarias. Essa é a semana do puerpério patológico, então o dia começa por volta das 6 horas da manhã, que é quando o meu alarme desperta. De modo geral, o meu café da manhã é quase sempre o mesmo. Café, pão com requeijão e uns ovinhos. Mas hoje eu tenho um pão fancy de uma padaria fancy aqui de Mossoró, então eu decidi inovar um pouco. Enquanto eu curto meu café, eu reflito um pouco sobre como o fim do internato tem sido cansativo e depois dessa reflexão eu resolvi me arrumar de fato para poder iniciar os trabalhos. Por volta das 7h30 eu chego na maternidade e esse é um horário mais tarde, já que a gente não tem tantas puérperas internadas. Geralmente a gente chega mais cedo mesmo. E só pra te explicar melhor, as puérperas são as mulheres que acabaram de ter os nenéns. O puerpério patológico é uma parte do hospital onde as mulheres que tiveram algum problema no pós-parto ou que já tinham algum problema de saúde prévio importante, elas ficam. Um exemplo comum são as mulheres que têm hemorragia pós-parto e acabam ficando com anemia grave, precisando de transfusão e afins. Então, elas ficam separadas das mulheres que não tiveram nenhum problema no pós-parto ou que não têm nenhuma doença importante. Esse vídeo foi gravado em agosto e, em homenagem à campanha do Agosto Dourado, o mês de incentivo à amamentação, a maternidade ficou toda enfeitada, tinha foto das mães com os seus bebês, tinha umas palavras positivas sobre como é o processo de amamentação, o que foi muito fofinho. Na grande parte dos estágios de medicina, nessa parte do internato, você vai ver, como eu falei, os internos chegando mais cedo, conversando e examinando os pacientes antes dos residentes ou do médico do serviço, que a gente chama de staff. E aqui não ia ser diferente. A parte mais chata é quando eles atrasam, então quando eles já chegam mais tarde e a gente precisa ficar um bom tempo esperando, mas paciência. Eu tenho aproveitado esse tempo para fazer algumas questões para a prova de residência usando o banco de questões do Estratégia Média, o que tem sido ótimo. Por volta das 11 horas, tá todo mundo liberado, missão cumprida, é hora de ir para casa, almoçar, descansar um pouco antes do segundo round. Enquanto o almoço vai esquentando, eu aproveito para fazer um batching de tarefas de casa, como lavar a louça e colocar algumas roupas na máquina de lavar. Geralmente, depois de almoçar, eu acabo vendo algum episódio de série ou então vídeos do YouTube. E às vezes eu também tiro um cochilo, mas nesse dia em específico eu só queria distrair minha mente e acabei findando 2 horas fazendo absolutamente nada e vendo um vídeo sobre camping, que é bem relaxante. Eu vou até deixar o link do canal na descrição desse vídeo, mas para não dizer que eu realmente não fiz nada nessas 2 horas pós-almoço, eu resolvi escrever numa folhinha de papel uma to-do list com os meus objetivos e tarefas principais do dia. Eu sempre tento listar o mínimo possível de tarefas para que eu não fique de galho em galho e acabe fazendo multitasking. Para mim, uma dica de ouro é sempre escolher o highlight do seu dia. Aquela tarefa ou então aquele objetivo que seria o único, grande e principal a ser cumprido naquele dia. Das 2 horas da tarde até as 4h30, mais ou menos, eu finalmente consigo vencer a procrastinação e eu finalmente me rendo aos estudos de cirurgia. Eu tive enrolando a semana toda para conseguir terminar o tópico de pré e pós-operatório, que definitivamente não é minha praia e requer mais esforço da minha parte para poder ser estudar. E, como eu acho particularmente difícil, quase tudo que envolve cirurgia, eu decido fazer algumas anotações e sumarizar os tópicos principais das complicações pós-operatórias, tentando criar algum tipo de sistema para que o assunto seja mais facilmente lembrado. Eu geralmente evito fazer anotações quando eu estudo, mas alguns assuntos muitas vezes não são facilmente acessíveis, ou então eles estão em capítulos super longos nos livros, sem tópico, sem subtópico, o que pode dificultar um pouco o entendimento e acabar tornando tudo um grande decoreba. Não que a cirurgia não seja um grande decoreba, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Além disso, enquanto eu faço as minhas anotações, a cada tópico eu tento criar questões norteadoras. Assim, quando eu estiver lendo um capítulo do livro ou então vendo uma aula, eu posso ativamente procurar a resposta para as minhas perguntas e, querendo ou não, isso também é um tipo de aprendizagem ativa, além de me ajudar a permanecer no foco. Em algum momento durante as minhas sessões de Pomodoro para estudar as complicações do pós-op, eu me distraio com um broche novo da Casa Corvinal de Harry Potter e fico tentando ajeitar um crachá antigo para poder testar esse novo broche. E quem sabe usar novamente no próximo estágio de urgência e emergência. Mas depois dessa sessão de devaneio,
eu retorno para as minhas sessões de Pomodoro até dar umas 4h30 da tarde. Minha barriga já começa a roncar e eu decido fazer uma papinha não tão proteica assim de aveia com banana e doce de leite. Pode parecer feio, mas eu te garanto que é uma delícia e dá para colocar dentro da dieta. Quando eu olho, já são 5 horas da tarde e eu ainda não terminei de ver as principais complicações do pós-op. E antes mesmo de terminar de comer, eu resolvo voltar ao meu martírio. O tempo definitivamente passa devagar quando a gente não se diverte, então eu resolvo gastar os meus últimos ATPs com 2 sessões de 30 minutos no Forest, um ótimo aplicativo para quem gosta de usar o método Pomodoro, e finalmente assim eu consigo terminar de estudar esse basicão da cirurgia. Depois de enrolar um pouco, eu começo a me organizar para poder fazer a atividade física do dia. Há 3 meses eu voltei pro CrossFit e eu não me arrependo dessa decisão. Definitivamente eu não gosto de academia e eu preciso me manter ativa não só para poder emagrecer, viver melhor e ter mais saúde, mas também para poder aliviar os estresses diários de um jeito mais saudável. Certo, depois da malhação, por volta das 8h15 eu consigo chegar em casa, faço uma jantinha rápida e dedico mais uns 30 minutos do fim do meu dia para finalizar algumas tarefas do meu to-do list. Eu faço a minha inscrição na prova do ENARE, o Exame Nacional de Residência Médica, e eu passo alguns minutos refletindo de novo sobre a minha decisão de prestar a prova para medicina de família e não para clínica médica como inicialmente eu queria. Eu acabo me inscrevendo para MFC e acho que eu tô finalmente em paz com essa ideia. Nessa hora da noite, por volta das 9h30, 10 horas, eu já me sinto cansada, então eu resolvo assistir um vídeo do Mundo Sem Fim e me arrumar para dormir. Foi um dia longo, mas bem produtivo. E é isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!